Bom dia, paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado. Meu nome é Lidiane. Eu peço que vocês compartilhem essa palavra de Deus, que vocês compartilhem a live de hoje, para que mais pessoas possam ouvir a vontade de Deus, a palavra de Deus. Hoje, Deus ministrou no meu coração sobre um versículo de Filipenses 4:6. Ele fala assim: não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, em oração e súplicas, junto com agradecimentos, tornem os seus pedidos conhecidos a Deus, e a paz de Deus, que está além de toda compreensão, guardará o seu coração e a sua mente por meio de Cristo Jesus. Essa é uma tradução que chama a tradução do Novo Mundo. Ele diz que nós não devemos estar inquietos por coisa alguma, mas antes a gente deve apresentar nossos anseios, nossas vontades, né, a Deus, que tudo isso seja conhecido diante de Deus, pela oração, né, pela súplica, que é o clamor, muitos conhecem como clamor, com ação de graça, e que a paz de Deus vai vir, né, tocar os nossos corações, vai vir acalmar os nossos corações, né? E a paz de Deus vai te acalmar, vai ministrar em você sobre o que você deve fazer, como você deve proceder, né? E é uma paz que excede todo o entendimento humano, que o mundo não pode entender, que as pessoas não vão conseguir entender. Às vezes você vai estar no meio de um caos, no meio de uma inquietude, mas quando você clamar a Deus, você vai conseguir amenizar toda essa calmaria, como se você estivesse acalmando o mar dentro de você. Assim como Jesus acalmou a tempestade quando os discípulos estavam ali ansiosos, com medo, amedrontados, quando eles chamaram Jesus, né? Senhor, que Jesus estava dormindo, Senhor, Senhor, nós perecemos, né? Ou seja, ele acalmou aquele mar, assim ele vai acalmar o mar que há dentro de nós, porque às vezes a gente está como um mar agitado, a gente está ansioso, a gente está inquieto, né? E isso às vezes é constante em nós. Então essa paz que excede o entendimento humano vai entrar em nossos corações e vai nos guardar de fazermos e nos resguardar de fazermos algo que desagrada a Deus, né? E esse é um sentimento que Jesus Cristo quer que nós tenhamos, um sentimento de paz, né? Não um sentimento de medo. Gente, está chovendo, não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, mas é o barulhinho do meu telhado. Se ficar muito ruim, é que eu vou ter que interromper a live no meio, tá? Quando a gente é servo de Deus e a gente anda preocupado e ansioso, que a gente ora e busca receber o consolo dele, ele promete nos dar essa paz interior que excede o conhecimento humano. Isso nos ajuda a lidar com a ansiedade, proteger a nossa mente, o nosso coração, de fazermos e termos sentimento que desagrada a Deus. O versículo ele fala das diferentes formas de oração que podem ajudar os servos de Deus a receber essa paz, que são as súplicas, né? São as orações em que a pessoa implora a Deus por ajuda. Uma pessoa talvez faça uma súplica a Deus quando ela está numa situação estressante ou de perigo, né? Que é um perigo iminente. Assim como Jesus fez lá em Hebreus 5:7, geralmente as pessoas fazem esse tipo de oração muitas vezes. Eu vou ler Hebreus 5:7 para vocês ter mais ou menos a noção de que o que Jesus disse. Lá em Hebreus 5:7 diz: durante a sua vida na terra, Cristo fez pedidos e súplicas com fortes clamores e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e ele foi ouvido por causa do seu temor. Ou seja, Jesus tinha temor a Deus. Então ele clamava com orações e súplicas quando ele estava num momento de inquietude em seu coração, quando existia um mar dentro dele, né? E outros tipos de oração tem a petição, que são orações com pedidos, quando nós pedimos
algo específico para Deus. Os servos de Deus podem fazer petições em tudo, ou seja, em qualquer situação, mas essas orações precisam estar de acordo com a vontade de Deus, que é revelada dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Como é que a gente vai saber quando a gente lê a palavra, quando a gente cria uma intimidade, uma atmosfera de intimidade com Deus? Porque quando a gente tem uma intimidade com Deus, é como se Deus expande a nossa mente, Ele ajuda a gente a administrar, a gerir as nossas emoções, para que algumas coisas que a gente antes dava tanta importância ou aumentava tanto o poder delas em nossas vidas, agora se tornam pequenas com relação a Deus. Pois às vezes a gente tem mania de aumentar um problema que é tão pequeno diante de Deus, e um problema de picuinha, um problema de relacionamento, um problema do seu dia a dia. Então Deus expande isso dentro de nós, expande a nossa mente para que nós possamos lidar com tudo isso e gerir as nossas emoções e organizar, porque tudo de Deus é organizado. Então, que nós possamos apresentar nossas orações em forma de petições, de pedidos a Deus. E essas orações precisam estar de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita e agradável, já diz a palavra, né? Lá em 1 João 5,14, ele fala assim, ó, e essa é a confiança que temos nele, não importa o que peçamos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então Deus, ele vai nos ouvir sempre, né? Com orações de súplicas, com orações de petições e com ação de graça. A ação de graça é a ação de agradecimento. Deus mostra que nós somos gratos pelo que Ele já fez na nossa vida, pelas orações que nós já recebemos, por orações respondidas que antes nós pedimos e ainda vai fazer por nós. Então, Deus, ele nos ouve. Então, quando a gente faz essas orações de agradecimento, de ação de graça, nós aprendemos que Deus, ele nos concede tudo, né? Que ele nos ouve, como está lá em 1 João 5,14, né? E quando a gente se concentra também nos motivos que temos, quais os motivos que temos para agradecer a Deus, nós conseguimos alegrar o nosso coração, alegrar a nossa vida. Lá em 1 Tessalonicenses 5:16-18 diz assim: quando começa a chover, a internet começa a ficar ruim, gente. Estejam sempre alegres, orem constantemente, deem graças por todas as coisas. Essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então é essa a vontade de Deus, que nós também oremos em forma de agradecimento, de ação de graça. Deus responde a nossas orações dando paz aos seus servos, aos seus filhos, né? E a expressão a paz de Deus se refere à tranquilidade que vem dele, de ter uma forte amizade com ele. Porque quando a gente tem uma amizade, uma proximidade com Deus, a gente cria essa paz dentro de nós, porque ele nos dá essa paz. Em Romanos 15:13, ele fala assim: que Deus que dá esperança enche de vocês de toda alegria e paz por meio da sua confiança nele, para que transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deus, ele quer encher o nosso coração com esperança, né? Porque a esperança renova, restaura, né? Nos dá força para a gente seguir adiante com relação à nossa fé. Lá em Filipenses 4:9 ele fala assim: pratiquem as coisas que vocês aprenderam, pratiquem as coisas que vocês aprenderam, receberam e ouviram de mim, bem como o que me viram fazer, e o Deus da paz estará com vocês. Deus não é um Deus de confusão, não é um Deus de bagunça. Deus é um Deus de paz, de tranquilidade, de organização, de calmaria. Então ele vai organizar tudo isso dentro da gente, todos esses sentimentos. Ele vai nos acalmar. Essa paz excede todo o entendimento, ou seja, você está além de toda a compreensão, porque ela vem de Deus e pode nos ajudar muito além daquilo que a gente possa imaginar, né? Esse texto bíblico fala que a paz de Deus pode guardar o nosso coração. Guardar, a palavra guardar, traduzida no grego, é relacionada a um termo militar que descrevia
o que os soldados faziam para proteger uma cidade, ou seja, guardada, fortificada, de forma parecida com a paz de Deus. Então a paz de Deus ela vai nos fortificar, ela vai nos resguardar e vai nos guardar de todo aquele sentimento ruim que possam brotar de nosso coração quando a gente está inquietos, né? Então é mais ou menos isso. É uma forma parecida. A paz de Deus protege a pessoa, a nossa pessoa, no sentido mental, emocional e espiritual, porque ela não deixa que a gente seja vencido pela ansiedade causada pelos problemas do dia a dia. A paz de Deus que nos protege por meio de Cristo Jesus, porque é por meio de Jesus que nós podemos ter uma amizade com Jesus. Ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele está falando disso, que nós temos que ter uma amizade com Ele para que nós possamos chegar até Deus, para ter uma amizade com Deus. Jesus deu a sua vida em sacrifício para nos livrar dos pecados. Se a gente tiver fé nele, nós podemos receber todas essas bênçãos, né? Como está escrito lá em Hebreus 11:6. Além disso, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima tem que crer que ele existe e que se torna recompensador dos que o buscam seriamente, daqueles que buscam severamente, daqueles que buscam o implacável e incansavelmente, né? Jesus também é o caminho e ele nos aproxima de Deus. Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em João 14:6, ele diz isso. Eu vou ler João 16:23 para vocês. Ó. Naquele dia vocês não me farão absolutamente nenhuma pergunta. Digo-lhes com toda certeza, se pediram ao Pai qualquer coisa em meu nome, Ele dará a vocês. Né? Então Deus nos dá tudo aquilo que nós precisamos, que nós ansiamos. E essa ansiedade em Deus é diferente da ansiedade que a gente tem no mundo. A ansiedade em Deus é ter sede de Deus, ter vontade de buscá-lo. Já a ansiedade do mundo te deixa doente, te deixa inquieto, né? Gente, eu vou encerrar a live aqui porque começou a chover. Tá fazendo um barulho horrível aqui no telhado. Então essa é a palavra brevemente hoje, vou ser breve. Essa é a palavra de Deus para hoje. Fiquem com Deus, amo vocês em Cristo. Compartilhe, né? Fiquem com Deus, até a próxima. Se Deus permitir.